Então, nós voltamos agora com a nossa segunda parte da aula. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre a questão enquanto um sistema composto de duas funções diferentes, que é a função pedagógica e a função administrativa, que elas têm que interagir entre si, tem que ter um equilíbrio, mas de uma forma independente, para que cada um alcance o seu objetivo. A relação que deve ser mantida deve ser constante. O diretor líder precisa agir com prudência, buscando sempre a participação, a confiança, o fortalecimento e o sentido de democracia, para que as pessoas sintam parte do projeto e que a escola, portanto, seja responsabilidade de todos. Aqui eu trouxe para vocês uma reportagem que diz que geralmente os diretores não são bem preparados no campo teórico para exercer a função e que a prática do dia a dia é muito descontextualizada da questão da teoria que eles aprendem. Então, muitos diretores confirmam que se tivessem uma prática mais pautada na teoria e que a teoria fosse mais pautada na prática, não só nas questões de legislação, mas na questão que envolve todo o funcionamento da educação, as funções seriam melhores elaboradas, melhor executadas pelos diretores. Diretamente ligada à articulação está a gestão da escola. Então, cabe ao gestor analisar como o elemento que compõe a educação escolar estão se relacionando e, com isso, se dar uma forma eficaz e eficiente para promover uma educação de qualidade. A gestão escolar permite o exercício das atividades escolares e o tratamento do processo de ensino e aprendizagem de forma eficaz. Ela cria condições para que as pessoas possam ser produtivas. Compreender a escola como um sistema contribui para essa abordagem inteligente da gestão escolar. Então, o gestor ele não pode pensar só na questão administrativa. Se ele não pensar na questão pedagógica, que é a fundamentação realmente da nossa escola, que é fazer com que o aluno aprenda, por isso que ele está na escola, se esse trabalho for totalmente descontextualizado da prática e da parte administrativa e da parte pedagógica, as funções não são bem executadas. Então, na gestão da escola, lida com várias questões, né? Estrutura física, parâmetros legais, divisão de tarefas hierárquicas, comunidade escolar, alunos e professores e conhecimento curricular. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Na questão da estrutura física do prédio da escola, nos equipamentos, no material didático e mobiliário. Então, o gestor tem que tanto preservar a questão do patrimônio escolar, como ele tem que verificar também o que está faltando, o que não está, o que vai fazer com que esse aluno realmente acesse a escola e também que ele permaneça dentro da escola. Então, toda essa questão de infraestrutura física passa pela questão do diretor. O próximo é a comunidade escolar. Ele tem que articular com toda a comunidade. Então, os pais dos alunos, os vizinhos que são da escola, os comerciantes próximos, porque tudo isso envolve diretamente a questão da aprendizagem dentro da escola. Vamos supor que a escola seja vizinha de um bar e que esse bar, às 5 horas da tarde, todos os dias, começa a tocar uma música muito alta e que os alunos que estão no processo de alfabetização estão ainda fazendo aquela prática, começam a ouvir aquela música. É lógico que eles vão se concentrar. Então, se a escola não tiver uma boa parceria com essa questão dos vizinhos, também interfere na questão da aprendizagem. Os parâmetros. Então, o diretor ele tem que ser conhecedor, além da questão da legislação educacional, a questão do currículo, a questão das avaliações de longa escala, como que se mede, para que serve, como articula todos esses papéis. A questão das divisões de tarefas e hierarquias. Então, ele tem que saber, além dos profissionais que atuam dentro da sua escola, o que cada um faz, qual é a sua função. E assim fazer a divisão de tarefa de acordo com o que cada um exerce, para não cometer também nenhuma falha na questão administrativa, de fazer um desvio de função, ou também deixar de dar atribuições para as pessoas que são pagas para resolver aqueles problemas ou fazer aquelas atividades. Os alunos. Então, o diretor também é responsável pela questão da motivação, do interesse e também perceber as necessidades desses alunos. Então, às vezes, o aluno é muito bom e, de repente, ele começa a cair as suas notas. Então, cabe ao diretor também conhecer o que está acontecendo ali, porque ele perdeu essa motivação, e também promover coisas que ele se motive, por exemplo, campeonatos, organização de atividades de interesse, perceber se existe alguma necessidade mais específica em alguma turma para desenvolver algum projeto ali. Conhecimentos e saberes produzidos no contexto da escola. Então, como nós sabemos, cada um tem um tipo de inteligência
particular. Então, o diretor também ele tem que ter essa noção de saber como que são produzidos esse conhecimento dentro do contexto escolar. Como é que quem aprende mais com música, quem aprende mais a questão da expressão corporal. Então, identificar isso é muito importante no processo educativo. No currículo, seleção e organização do conteúdo escolar. Então, hoje nós temos a questão, por exemplo, da Base Nacional Comum, a BNCC. E a BNCC, ela traz toda uma organização desse conteúdo. Então, o diretor também tem que estar por dentro do que está acontecendo em cada turma, em cada sala, para saber se o que os alunos estão aprendendo lá dentro realmente está dentro dessa questão do que foi selecionado para a escola como organização de conteúdo. Práticas educativas. Na gestão, tem que estar atento também como que a ação educativa acontece dentro de cada escola, como é que estabelece a relação professor-aluno, como é que essa aprendizagem acontece, quais são os espaços físicos da escola que isso também acontece, como é que acontece essa troca de saberes. Então, o gestor escolar, ele é a engrenagem ali que vai rodar as outras, a questão das pessoas, né? Do RH, a questão das tecnologias e a questão da infraestrutura física. E qual que é a diferença entre uma administração autoritária e uma gestão democrática? Quando nós temos uma gestão autoritária, a ação é direta, é individual. Existe uma ausência de diálogo e a hierarquia é rígida, ou seja, ninguém pode passar por cima nunca do diretor. O que o diretor decidiu está decidido e não existe conversa. Já numa gestão democrática, a ação é coletiva, ou seja, todas as decisões são tomadas em conjunto. Existe a questão do diálogo, evita-se a distância hierárquica, ou seja, por mais que o gestor seja o ponto de partida, ele não é o ponto final, né? Ele conduz as decisões. E sempre é uma visão em conjunto da questão da gestão, dos educadores, dos pais, dos alunos, ou seja, da escola num todo. E é fundamental que o diretor, como toda a equipe pedagógica, contribua sempre para a questão de formação continuada. Então, cabe ao diretor também trazer para os professores a questão da concepção pedagógica que fundamenta aquilo que ele acredita na sua escola e trazer sempre a questão de formação em trabalho para que os professores consigam, estando em horário de trabalho, ainda mesmo assim ter essa formação e fazer essa prática. Então, para a gente resumir, a questão da administração, né, da gestão escolar, ela vai entre a questão empresarial e a questão realmente educacional. Então, a administração é o planejamento estratégico de desenvolvimento de processos e avaliação de resultados. Tem a questão da pessoa que tem que desafiar a pessoa para que ela tenha orgulho de ser professor e conquiste. Tem a questão de provocar a questão da liderança. Então, quais são os conceitos, né, que o diretor não é o proprietário da escola, não é o dono, mas sim que ele é o gestor. A escola é uma instituição de ensino, com cada uma tem as suas particularidades dentro do seu território. Então, se eu sou diretor de uma unidade, eu vou ter uma realidade diferente de um outro diretor de outra unidade. E a escola ou a empresa, né, é um equilíbrio, na verdade, para ser um sucesso. Como bom administrador, você tem que sempre ver o todo. E a educação brasileira, ela passa por avaliações constantes. Então, essas avaliações também vão ser pensadas na questão de como o gestor está organizando e administrando essa escola. E nós ficamos por aqui na nossa aula de gestão. Espero que vocês tenham compreendido. E eu quero deixar uma mensagem muito importante, que independente de você estar na gestão da escola, ou você estar como professor, como docente, o importante é você fazer aquilo que realmente você gosta de fazer. Você estando na administração da escola, você tem que pensar no todo, né, em todas as partes, mas você estando na gestão da sua sala de aula, você também tem que pensar no todo da sua sala de aula. Então, independente de onde nós estejamos nessa organização escolar, o importante é que nós estejamos realmente preparados e felizes com aquilo que nós fazemos no dia a dia. Muito obrigada.